14 partidas sem derrotas. O Inter é o time que jamais vai voltar a perder? Por que o Colorado tem tido algumas dificuldades contra times de baixo da tabela? E contra o Vasco, não terá Bruno Gomes e nem Bernabé. Como será o Inter de Roger Machado? Olá, coloradas e colorados, sejam todos bem-vindos a mais um Teses Coloradas, o vlog do torcedor do Inter, Carmelito Bifano, que também já trabalhou por mais de 20 anos acompanhando de perto o Esporte Clube Internacional. E que hoje voltou para as arquibancadas. Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, até para que você também opine. Eu quero elevar as minhas opiniões, eu quero aprender com você. Então vem aqui, deixe o seu like, deixe o seu recado, badala o sininho lá para receber os próximos vídeos que eu vou fazer e venha junto comigo. Um dia o Inter vai perder? Sim, um dia o Inter vai perder. Mas espero que seja lá por 2026, que o ano que vem seja repleto de vitórias e que nesses 5 jogos que faltam também sejam da mesma forma. Por que o Inter vai perder? Porque o Inter não é um time imbatível. Roger ter feito um trabalho maravilhoso no Esporte Clube Internacional. Mas a gente vê que em alguns momentos essa própria equipe que está para 14 jogos sem derrotas dá uma oscilada. Seja pela qualidade do próprio time, seja pela pressão do adversário, seja pela forma como o adversário se coloca dentro de campo, ou seja, inclusive pelo desespero. O Fluminense, junto com tantos outros times, estão lutando para fugir da Série B. Lutando para fugir da Série B, restando 5 jogos. 5 jogos. Né? E eles vêm aqui no Beira-Rio e criam dificuldades para o Inter. Obviamente criam dificuldades para o futebol. Esse esporte que a gente tanto ama, ele é assim mesmo, né? Ele vai criando... Ele cria dificuldades onde você menos espera. E se não fosse por isso, a gente não ia gostar tanto do futebol. Vai dizer. Quem é que imaginou que o time misto do Fluminense ia chegar dentro do Beira-Rio e ia ter um desempenho como teve em parte do jogo contra o Inter? Mais uma vez eu quero agradecer ao presidente Alessandro Barcelos, que abriu mão de um sonho particular dele, que era comandar ele só o vestiário do Inter, trouxe essa comissão técnica maravilhosa, trouxe os dirigentes do futebol novo e conseguiu alcançar esse resultado de 14 partidas sem derrotas. Uma coisa que era impensável até a chegada de Roger. Grupo abatido, muitos querendo sair do clube, inclusive um deles nós vamos falar daqui um pouquinho sobre ele. Mas eu quero todo mundo tenha consciência disso. O Inter não é um time imbatível. O Inter precisa de reforço para o ano que vem, tá? Mas a gente está tendo um desempenho fantástico. Então é o seguinte, ó, não quero tirar o prazer de ninguém, o sonho de ninguém. Pelo contrário, acredite no que você quiser. Só eu prefiro sempre puxar para o meio para a gente ter um equilíbrio nas coisas e não ter nenhuma decepção muito grande no decorrer do ano, né? Acredito que esses próximos 5 jogos nós vamos ter pelo menos 2 muito difíceis. Arrisco a dizer mais, os 5 serão muito difíceis, porque todo mundo tem alguma coisa para lutar no campeonato. E vão trazer dificuldades para o Inter. Falando em dificuldades, vamos ver o Roger falando sobre a série de vitórias. A marca, ela é significativa, né? Não, na minha opinião, não pelos resultados em si, né? Ela é significativa porque ela tem sido construída em cima de uma solidez bem importante, né? De um modelo que anteriormente já tinha uma base, né? Que eu me apropriei dela, mas que por coincidência também era um modelo que eu estava usando no time anterior, e por isso talvez a adaptação tenha sido mais rápida, né? Implementei algumas questões da gente conseguir marcar alto o adversário,
compactar no sentido da largura e do comprimento, né, jogar com intensidade, né, ter duelos físicos. E os números acabam, na verdade, traduzindo, né, todos os princípios que a gente implementou e os atletas colocam em prática em campo, né? Então, não é, sem dúvida nenhuma, não é o acaso, né, mas ela é motivada em cima, né, primeiro da fidelidade dos jogadores em colocar em prática o que a gente propôs, né, esses 110 dias, né, mais ou menos, que a gente tem de trabalho, né? Penso que ainda há margem para evolução, né? Mas a margem de atuação, a janela de atuação, né, que acho que há uns 60 dias atrás nós falávamos, mas quando o modelo estava sendo implementado, que a partir desse momento a gente gostaria de ver aumentada cada vez mais a janela de atuação dentro do campo, e mais do que isso, que quando a adversidade viesse, a gente sustentasse dentro do modelo, porque era ele que daria a condição da gente se manter na partida. Isso tudo a gente está vendo com um pouco mais de nitidez. E essa se traduz nesses resultados, né? Eu acho que é isso. É importante, é uma marca importante, né? Não é todo momento que você tem 14 jogos de invencibilidade num campeonato brasileiro muito duro, né? Escalamos a tabela, né? A gente, na rodada 13, quando nós chegamos, nós estávamos olhando para trás com 6 pontos da zona. A gente olhava para frente e via uma distância muito grande, né? Mas gradativamente fomos escalando essa montanha para chegar até esse momento, né? Ali 1 ponto do Fortaleza, 2 pontos do Palmeiras. Isso tudo é muito importante, né? Para consolidar a ideia e os atletas confiarem na proposta que a gente fez para eles. Como é que o Inter conseguiu superar esse Fluminense, que é um time de qualidade, que não vem bem na temporada, mas que tem bons jogadores, tem um técnico que conhece a aldeia? O Inter conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, com paciência, com insistência, com desejo pela vitória. Trabalhou, bateu, forçou, mesmo com as laterais ocupadas, porque novamente o adversário dobrou a marcação para os nossos laterais e meias que chegam pelos setores do lado de fora do campo, para complicar nosso futebol. E o Inter insistiu, criou, tentou de todas as formas, passou a usar muito cruzamento para dentro da área, que é uma coisa que o Inter não tem Não é o futebol do Inter. O futebol do Inter é de aproximação, chegar dentro da área e fuzilar. Claro, já fizemos alguns gols de cabeça nessa temporada, né? Roger ampliou esse tipo de jogada ofensiva, mas ainda precisamos evoluir muito. Questionado, né, na coletiva após a partida, Roger falou sobre coisas que precisam melhorar. Veja só, o próprio treinador do Inter sabe que o Inter tem coisas para melhorar. Ou seja, uma derrota pode vir a ocorrer a qualquer momento e a torcida do Inter tem que ficar muito relaxada quando este momento chegar. Não pode existir cobranças acerbadas. Até porque são 14 partidas sem derrota. Evoluir, claro, sempre tem que melhorar, mas tem algum ponto específico que tu acha que ainda precisa de uma evolução um pouco maior? Cada adversário te impõe uma dificuldade, né? E os adversários estão vendo como a gente está atuando. Então, cada jogo, né, tu enxerga uma pequena debilidade em algum momento. Hoje, em alguns momentos, os adversários, sabendo que a gente compacta bem, fazem inversões longas de um lado para outro, né? E a gente tem que buscar a solução para que não que as inversões não aconteçam, né? Porque se a gente se propõe a encurtar do lado da bola, a gente sabe que vai ficar exposto pelo outro lado, mas que a gente consiga fazer essa compensação, né? E conseguir não muitas vezes continuar na pressão, né? Se vazou pelo lado contrário, o que a gente faz, calma, não se assusta. Faz uma diagonal, coloca todo o bloco na frente da bola de novo e começa um outro processo de empurrar o adversário para o campo. Né? Quando vaza a pressão, muitas vezes a gente quer continuar um processo de pressão para o outro lado, daí começam os desencaixes. Então, é justamente tu fazer esses pequenos ajustes, né? Que eles vão acontecer. Ainda tem 5 jogos, né?
até o final do ano, e vão aparecer outras dificuldades. A gente vai lapidando o sistema e criando alternativa para esses momentos. Mas, Carmelito, tu falou que teve muita dificuldade para o Inter entrar pelas laterais, que é uma região do campo que o Inter atua bastante, principalmente com a chegada do Roger. Como é que os 2 gols saíram pelas laterais? Vamos lá. O primeiro deles, o Vitão, se eu não me engano, dá uma cabeçada e lança Bernabé, que estava tendo algumas dificuldades, viu? Estava tendo algumas dificuldades no jogo para conseguir fazer o seu futebol. Vitão dá uma cabeçada, deixa Bernabé sozinho pela lateral. O lateral vai lá e cruza, a bola desvia no marcador e Borré, que não é o centroavantão, aquele que todo torcedor do Inter ama, estava lá no lugar certo, na hora certa, para empurrar para o fundo das redes e começar a criar mais uma vitória. Após o primeiro gol, o Fluminense cresceu no jogo. Vi muitos comentaristas dizendo que o Inter se deixou, o Inter recuou e deixou o adversário crescer. Senhoras e senhores, a gente não é o maior time do planeta Terra. No outro lado de campo tem um adversário com qualidade também. O Fluminense começou a pressionar o Inter, adiantou as suas linhas e fez uma pressão no Inter como o Inter fez nessas últimas 14 partidas. Ou desde que o Roger chegou, ou desde o tempo do Cudê, que o Cudê tentava isso também. Só que chega no momento que o Inter passa a se defender e a turma acha que o Inter está sendo inferior ao adversário. E não tem nada a ver com isso, nada a ver. O que existe é a necessidade do adversário de vencer também. Ainda mais o Fluminense, que está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Do primeiro classificar, o primeiro na zona de rebaixamento, né? Gol? Isso. Ah, sim. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade ali, porque a gente imaginava que o Fluminense viria num bloco médio e baixo, né, para tentar bloquear espaço e contra-atacar. Né? Nossos controles de transição, a gente trabalhou em cima disso. Né? Nosso controle, hora no 2-3, hora no 3-1, ele tinha que estar próximo dos seus alvos, né? Matar aquele ímpeto do contra-ataque. Depois do gol, o Fluminense passou a nos pressionar um pouquinho mais alto e ali, por algum momento, ali, a gente tem tido, né, o hábito de muitas vezes recuar a bola para o Rocher e buscar fazer passar esse bloco da pressão pela bola pelo alto, sustentada pelo Borré. Algumas vezes a gente conseguiu, outras não. Busquei passar a orientação ali para que o Rômulo entrasse em linha de 3 lá embaixo mesmo, não tem problema. Entra lá, tira o Rocher da primeira fase de construção, porque você, com linha de 3 lá embaixo, os alvos que miram os volantes, que miram os zagueiros, né, para pressionar, ele tem mais um alvo para procurar. Isso gera um pouco de desordem ali. Né, até essa informação chegar demorou um pouquinho. Né, mas é natural, né, o adversário que, na condição que está buscando ponto e inferioridade no placar, vai buscar pressionar um pouco mais alto. A gente conseguiu encaixar alguns contra-ataques, outros devolvemos a bola. Né? Agora vem um pouco mais de tranquilidade para justamente buscar essas alternativas, né? Como é que a gente trabalha para fugir dessa pressão alta que, por vezes, os times vão fazer na gente. O segundo gol saiu no finalzinho. Tudo beleza, tava ganhando, era mais 3 pontos na conta, ótimo, golaço, tudo tranquilo, vamos que vamos. Como é que foi o segundo gol? O maestro Alan Patrick
deu mais um lançamento espetacular para o Bernabé. Bernabé cruzou e Bruno Henrique teve uma participação muito boa na partida, entrou e desviou para o fundo das redes. Bruno Henrique é um cara que todo mundo comemorou o gol. Todo mundo comemorou o gol do Bruno Henrique porque ele é um cara muito participativo, um cara que tem um carinho muito grande do elenco e de todos no clube. Vamos ver o gol do Bruno Henrique. O Inter volta a campo no dia 21 contra o Vasco no Rio de Janeiro. Para a partida, o Roger não vai ter os dois laterais, que tomaram o terceiro cartão amarelo. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu fiquei muito chateado com o René, naquele momento que ele sai de campo, se eu não me engano, na partida contra o Rosário, na classificação com o Rosário, e diz que seria um bom para o Inter e para ele acabar com o relacionamento no final do ano e ele procurar outro rumo e o Inter ter outro rumo. Eu fiquei muito chateado, porque é um jogador que a gente precisava naquele momento. A gente precisa do René neste momento. Mas, Carmelito, tu acha que tem que renovar com o René? Olha, tia, o René não é um craque. O René é um jogador muito forte fisicamente. Ele ajuda muito. A minha preocupação é jogadores acima dos 30 anos ficar no banco de reservas. Por quê? Porque quando ele entra, ele está sem ritmo. Um jogador com essa idade tem mais dificuldade para pegar ritmo. René vai voltar aos gramados depois de 120 dias sem ser titular. E com poucos minutos com o Roger. Poucos minutos com o Roger. Por outro lado, o Brian Aguirre, todo mundo tem falado maravilhas do Brian. Inclusive o Roger fala na coletiva sobre o Brian, né? Diz que queria muito botar ele em campo, Bruno Gomes não estava conseguindo, não estava dando espaço para ele. Para nós colorados é muito bom. Por quê? Porque nós temos um bom lateral direito agora. Mas vamos ouvir o que o Roger fala sobre esses dois laterais. O sentimento do torcedor, mas a nossa avaliação ela não é pontual. Eu não estive aqui nesses momentos, mas a gente sabe, o jogador profissional ele vive de bons momentos e maus momentos. A avaliação feita do jogador é muito mais ampla, né, do que só eventos pontuais, muito embora eles possam ser decisivos. Né? Se a minha carreira fosse avaliada por eventos pontuais, talvez eu não tivesse uma carreira tão longa em alto nível. A nossa avaliação ela é muito mais ampla, ela é técnica de momento, ela é técnica do retrospecto, ela é do equilíbrio do grupo, ela é da gestão, né, né, das pessoas dentro desse ambiente, né, isso tudo influencia, ela é do mercado, né, que também é uma questão importante. Então, quando da substituição a opção do Bernabé para o René, né, eu conversei com ele que eu disse: René, eu preciso que tu trabalhe para tu retornar a fazer volume de lado de campo, né, durante muito tempo por opção do trabalho anterior e até mesmo a motivação muitas vezes do René ter vindo para cá é porque ele já fazia esse mesmo trabalho em outro lugar. Né? Então, fisicamente, ele também precisava evoluir. Então, a gente trabalhou a evolução do René para que ele voltasse a ter volume de lado de campo, né? E os trabalhos diários foram feitos para que isso voltasse a acontecer, porque o René tem plenas condições. Como eu disse, ele não iniciou a carreira dele dessa forma. E é jovem, com disposição e com capacidades físicas para fazer.
né? Eu vou avaliar a história dos jogadores comigo, elas começam quando eu chego, né? Eu avalio o anterior, claro, como eu disse, eu olho para trás, e como eu disse, não estive aqui naqueles momentos, né? Que infelizmente houve falhas em momentos decisivos, mas a história deles precisa ser contada comigo. Dessa forma, a gente pede um voto de confiança do torcedor também, né? Para que, imagina, se tá todo mundo elogiando que eu acertei, né, em algumas posições, né? Então, eu penso que essa é uma das virtudes que eu tenho. O Brian, quando dá a possibilidade dele vir para cá, e eu perguntei pro Bernabé, e aí, o que tu me disse? Ele, não, prof, tem o mesmo jogo ofensivo que eu, mas defensivamente é melhor que eu. Daí eu disse, então tá bom, então vamos botar 2 balas do lado do campo, então. Então, porque ele evoluiu, o Berna evoluiu na parte defensiva muito mais, que eu falei desse cara, eu não acho que tu não é bom defensivamente, eu acho que tu é ansioso. Como o teu momento ofensivo é muito bom, né, tu não presentifica o momento defensivo pensando já na outra fase do jogo. Tu tem bom encurtamento, tu tem boa entrada em ação de pressão do jogador, né? Então é tu conter a tua ansiedade esperando definir o momento defensivo para tu estar apto ao outro momento. Então, se a gente tem um jogador com essas características que ele disse que é melhor que ele, então nós estamos bem. Então é isso, rapaziada. Desculpe aí, eu tô meio mangalhado de uma gripe que me abateu nos últimos dias. Mas tinha que deixar esse vídeo para todo mundo aí, porque acho importante o jogo, essa vitória importante contra o Fluminense, né? E vamos por mais. Se perder um dia, tomara que seja 20 e 26. Agora, para encerrar esse vídeo, não vou botar aqueles meus vídeos que eu deixo com imagens da minha vida, tarará, não. Essa vez, eu vou botar uma homenagem a um funcionário do Esporte Clube Internacional, que é um cara muito importante para o Inter, e não é de agora. Ele estava junto com aqueles grupos vencedores dos anos 2000, teve participação intensa naquilo, e vem tendo participação intensa há, sei lá, 40 anos no Inter, que é o Bainha, hoje chamado de Banha. Banha, feliz aniversário, meu parceiro. Muito obrigado por tudo. Tu é muito importante para o nosso clube. Fica aí com a homenagem dos jogadores, da direção, para esse cara que é um trabalhador incansável no Inter. Como eles, tem muitos outros. Deixo aqui também o meu carinho para todos eles. Eles fazem o Esporte Clube Internacional ser o clube que é hoje. Até a próxima. Senhor Paulo, parabéns, felicidades aí, tudo de bom, tá? Tudo de bom, muita saúde e juízo pra você também. Tá? Obrigado mesmo. Tamo junto, tá? Tamo junto. Parabéns, garotinho, cachorro. Feliz aniversário, mano. Eu não sabia, mano. Deus abençoe, mano. 60. 30. Ei, mãe. Alô. Parabéns, deixa eu abençoe, velho. Vamos lá, 60 anos, 41 de Inter. Maior presente aí, essa vitória aí. Vamos lá, gente. Vamos lá.